pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que você tenha tido uma semana de graça e de vitória, né? E essa semana vamos falar sobre Esther, a rainha Esther, né? E tanta intimidade, mas Esther foi uma mulher eficaz dentro daquilo que Deus colocou para fazer. E não é diferente, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. E eu quero propor a você ler o livro de Esther, um livro pequeno, mas tão cheio da presença de Deus, da providência de Deus, que você vai ver que assim como Deus fez com Esther, pode fazer com você. Então vamos lá, a história vai começar do capítulo 3 em diante. Eu não quero começar do início mesmo, porque tem Vasti, e eu não quero falar dela hoje, eu quero falar de uma mulher que se colocou na mão de Deus. E Deus pôde cumprir o propósito dele. Então a Esther, ela veio e trouxe livramento ao seu povo. E é assim que podemos ter, né? Trazer livramento para os nossos lares. Então vamos lá. Quem era Esther, né? Uma jovem judia da tribo de Benjamim que foi levada para a Babilônia, onde seu povo era escravizado. Era órfã e foi criada por seu tio, Mordecai, que cuidou dela e a instruiu nas leis de Deus. Sim, né? Então você começa a ver uma pessoa órfã, né? Então você pode imaginar como foi a criação dela, né? Poderia ser, coitadinha. Não, mas Esther, eu creio que ela foi amada por esse tio e foi instruída no caminho de Deus. Então isso é muito importante, a instrução que recebemos de Deus. Se olharmos, né, a história, jamais pensaríamos que esta menina se tornaria uma rainha. O significado de Esther é estrela, mas antes o nome dela judaico era Hadassah, que quer dizer uma murta, algo sem muito valor. E Deus vai, né, coloca Esther, né, uma estrela. Onde você está, você vê uma estrela, uma pessoa que toma um novo posicionamento, né? Ela brilha. Então Esther, né, ela foi estruturada nesse meio de escravidão, que por si só já traz tristeza, já traz amargura, e Esther, né, foi poupada disso. Eu creio que por causa disso, né, ela pôde ser escolhida, porque quando o rei escolhe uma mulher, ele escolhe uma mulher bonita, né, uma moça bonita. E a Esther tinha isso, e ela era culta. E aonde ela passava, ela marcava as pessoas, ela era bem vista pelas pessoas, né, ela conquistou as pessoas do harém, os homens que tomavam conta do harém. Então ela pôde, né, chegar até a presença do rei. Mas vamos lá. O rei, né, o rei Assuero, que reinava nesta época, ele era rico e temperamental. Aí já começa o primeiro desafio, né? Seus auxiliares mais diretos sugeriam leis e ele homologava sem muita indagação. E um deles se chamava Naamã. Naamã não gostava dos judeus, porque os judeus não se curvavam diante dele, não o reverenciava, né? E um deles era Mordecai, tio de Hadassah, né? Tio de Esther. E ele, com muita raiva, propôs uma lei para acabar com todos os judeus. Ele ofereceu uma quantidade de prata e o rei, ele simplesmente assinou sem dar a devida atenção a esse decreto. Então você começa a ver, né, que por que Deus colocou Esther ali, né, e quando Mordecai faz isso, o rei assinou e certamente, como diz o ditado, palavra de rei não volta atrás. E todos os judeus seriam mortos, né? E então o tio de Esther mandou avisá-la, né, o que estava acontecendo.
e falou para ela entrar na presença do rei e interceder pelo povo. Só que tinha uma coisa, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. E Esther não foi convidada e ela foi, conversou com o tio, mandou recado, aliás, para o tio dizendo: vamos jejuar durante 3 dias porque eu vou entrar na presença do rei. E o que eu acho interessante, que Esther sabia que a única pessoa que poderia trazer livramento, né, ao povo era o rei. Mas quem governa o coração do rei? Deus. Então ela foi à presença do rei. E se ele não estendesse um cetro para ela, certamente ela morreria. Mas quando ela entrou, eu creio que ela teve medo, mas ela entrou diante do rei e ele estendeu o cetro de misericórdia, né? E é isso que Deus faz conosco. Estende seu cetro de misericórdia para as nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Queridos, se estamos de pé, é porque Deus tem estendido o cetro dele de misericórdia, tanto na minha vida como na tua vida. E Esther entrou, né, nessa presença e simplesmente o rei atendeu e perguntou: o que você quer, né, Esther? E ela foi bem sábia. Ela virou e falou assim: olha, rei, eu gostaria de oferecer um banquete para você. E Naamã estava perto e ela virou e falou assim: olha, também para Naamã. Então Naamã deve ter se sentido, vamos dizer na nossa linguagem, o rei da cocada, né? Não somente ele, o rei, mas ela e ele. E ali, quando chegou o banquete e o rei ofereceu um presente, falou para Esther o que ela queria. E falou para ela: olha, eu te dou a metade do meu reino. Ela falou assim: não, rei, se eu acho graça diante de vocês, que o senhor volte amanhã para o segundo banquete. E no segundo banquete o rei fez a mesma proposta. O que você quer, Esther? E eu te dou a metade do meu reino. E ela falou assim: não, se eu acho graça diante, né, do rei, que o senhor venha amanhã. E aí eu farei o meu pedido. E no terceiro dia, né, o rei chegou ao banquete, né, e aí você começa a ver a mão do Senhor agindo. Esther pôde falar ao rei e ao convidado. O pedido da Esther foi: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Porque até ali ele não sabia que Esther era uma judia, né? Porque o tio falou para não falar. E ela foi obediente. E na hora certa ela desvendou o segredo. Então, quando o rei soube, né, o que Naamã fez, né, o rei ficou furioso, saiu e foi ao pátio. E quando voltou, encontrou Naamã aos pés de Esther. E ele achou que ele queria abusar de Esther. E com isso, os guardas veio, levou Naamã, né, e enforcou, porque ele estava fazendo uma forca para Mordecai. Quantas vezes os nossos inimigos se levantam para nos sufocar, para deixar a nossa vida paralisada? Queridas, pense um pouquinho, né, com quem você tem lutado, mas você deve entender que Deus está sobre a tua vida, agindo por você e através de você. E aí, o que aconteceu? Esther foi salva e o povo também foi salvo. E vimos assim, que Esther, né, além dessa bela história de amor, né, que nós vimos, né, Esther, ela teve grandes aflições, mas também teve um grande livramento. Ela pôde mudar a história do seu povo. A rainha Esther, até o dia de hoje, ela é lembrada com amor, com carinho, né,
o que ela fez pelo povo, o que Deus fez através dela. E eu creio que Deus pode nos usar como mulheres eficazes, mulheres que estão atentas ao seu tempo, mulheres que em dia de dores se levantam para defender o seu lar, seus filhos, a sua família, a sua cidade, seu país. Então Esther foi uma pessoa que foi prudente, né? Foi sábia, e é isso que está à nossa disposição. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos dá prudência, nos dá sabedoria no agir. E eu vejo assim, a graça de Deus vem sustentando todos aqueles que buscam Ele. Você vai encontrar salvação, vai encontrar graça e sabedoria e misericórdia. E eu quero terminar deixando algo que quando a Esther questionou ao tio, o tio mandou um recado bem sábio para ela. E eu quero deixar isso para as nossas vidas. Ele disse assim, será que não foi para esse tempo que o Senhor não te escolheu para trazer livramento ao povo? E eu quero dizer para você, não será nesse tempo que Deus deixou você nascer para essa época, para você ser aquela mulher que vai entrar na brecha a favor da tua família, a favor dessa nação, a favor da igreja? Queridos, se a igreja perecer, nós vamos perecer, né? Eu creio que nunca vai perecer, porque o Senhor, né, é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja. Mas nós fomos chamados para viver esse tempo de dificuldade e nos colocarmos diante de Deus a favor daqueles que o Senhor tem nos dado como família. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa refletir um pouco nessa história e que você possa receber de Deus toda a direção que você necessita para esses dias de dificuldade. Que o Senhor te enche de graça e de sabedoria. Até a próxima semana. Um beijo para você.